E nós fomos para aquele congresso. Na volta, o ônibus quebrou, perto de Palestina de Goiás. E então o pastor veio até Palestina de Goiás, contactou o outro pastor dali, pastor Edson, que era do Ministério Fama, que foi transferido para Palestina de Goiás, debaixo da autoridade do pastor Ides José do Carmo. E então, aquele pastor arrumou carros, nos buscou, nos levou para a casa dele, para a casa pastoral, e nós comemos ali na cantina. E então os jovens, a filha do pastor começou a pegar um violão, tocava aquele violão com alegria. Chegou a noite, o carro, o ônibus ainda não estava arrumado. E eu chamei os jovens, falei, vamos para a praça? Aí um disse assim, fazer o que na praça? Eu falei, ué, o que nós somos? Nós somos crentes, então vamos pregar a palavra de Deus na praça. Aquelas jovens eram levitas. Diz assim, agora, vamos embora para a praça, violão. Fomos para a praça da cidade, e elas começaram a tocar um hino que eu nunca esqueço. Primeira vez que eu ouvi aquele hino, e nunca vou esquecer. Ele dizia assim, Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus, seus fiéis, seu rebanho. Elas cantavam isso com tanta alegria, irmãos, e de repente começou a parar a gente. Começou a parar 1, 2, 3, começou a olhar aquilo, e eu olhei para o Rodrigo, que me chamava de bispo. Até hoje ele está na América, sempre falamos para o MSN, ele aí, bispo. Então, eu falei para o Rodrigo, que era o jovem que gostava mais de Bíblia, que também estava fazendo faculdade teológica, e disse, vamos pregar para esse povo? E ele disse, agora, levita, abrimos a Bíblia, pregamos, e pessoas vieram para o Senhor, pessoas se aproximaram de Deus, fizemos a obra de Deus ali. Tá bom, fomos embora. Passados 2 meses, depois desse congresso, ou melhor, 1 mês, isso foi no mês de fevereiro, no mês de março era meu aniversário. E então, no dia do meu aniversário, veio os jovens todos para casa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Esse povo tem alguma coisa errada. E de repente eu vi o holocausto subindo de um lado assim, né, Shalom? O holocausto subindo, já do vizinho do lado, já estava preparando o churrasco. Foi uma festa linda. E então os jovens de novo cantaram, não mais aquela melodia, mas eles cantaram, te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço por ter morrido em meu lugar. Era uma mocidade alegre. Até que se passou mais 1 mês. Um novo congresso em Morrinhos, me chamaram, disseram, nós queremos ir, e eu disse, não tem a minha bênção, não tem a minha bênção, porque o vosso pastor não aprova, e eles desobedeceram a bênção do pastor, arrumaram um carro, a própria filha do pastor, pegou um carro, o carro dela, e foram para Morrinhos. Na volta, eram 5, as 2 jovens vocalistas, o baterista, ela tecladista e um outro irmão também que fazia vocal. Os 5 foram chocados por uma carreta de frente. Foram todos, irmãos. E então o pastor em prantos, já no culto à noite, ainda não sabíamos o que tinha acontecido. O pastor dizia, irmão, pelo amor de Deus, irmãos, já foram para Morrinhos, não estão em Morrinhos, não chegaram, estou preocupado. E naquela noite ele disse, você prega hoje, que era para me pregar, mas não vou dar conta. E eu disse, tudo bem, pastor, não tem problema, vamos orar, Deus está no controle da situação. E quando era 2 horas da manhã, meu amigo me liga e diz, olha, temos uma notícia trágica. Os 5 jovens foram ceifados. Uma das jovens que fazia vocal, a Rízia, ela havia dito 1 semana antes, ela disse assim, olha, dia que eu morrer, eu quero fechar a avenida central da cidade, eu quero que feche. A palavra dela foi cumprida. 8.000 pessoas no velório dos 5 jovens dentro da igreja, 5 homenagens póstumas, 5 caixões dentro da igreja. O pastor se rasgava, o pastor dizia, o que foi, Deus, que eu fiz? Diz aonde eu errei, começou a sofrer. Eu era o líder da mocidade, não era parente de nenhum deles, mas eu sofri junto, porque eram jovens. Era um mini rebanho que Deus tinha me dado para apacentar também, porque é líder de mocidade, também é pastor. E então, irmãos, nós sofremos juntos. Aquele trauma foi mais de 6 meses. Para começar a superar aquilo, nos nossos cultos caiu uma tristeza de lembrar aquilo que aconteceu. E quando 6 meses se passaram, outro filho do pastor, ele tinha 4, bate o Vectra e morre também.
E então eu comecei a não entender mais nada. Eu que já não entendia muita coisa, eu falei, Senhor, eu não entendo mais nada. O que está acontecendo, Senhor? Que sofrimento é esse? Que dor é essa que esse povo está passando? Que esse homem está passando? Senhor, o que está acontecendo? E Deus calou-se para a igreja. Há momentos que Deus cala. Aí é o momento que nós escabelamos, que nós padecemos. Mas há momento que Deus fala de novo. Asaf estava vivendo esse momento de tristeza. Aquele momento, aquele sofrimento que aquele pastor passou, alguém olhava para ele e poderia até pensar, está em pecado. Não tem outra explicação. Está em pecado. Mas o pastor não estava em pecado, irmãos. Ele não estava. Ele entregou sua vida para Jesus quando era adolescente. Ele dirigia a igreja há mais de 40 anos. Ele era como Asaf, com o rosto vencido pelo tempo. Ele era um homem de cabelos brancos. Ele era um homem que, quando foi ser transferido da igreja, os comerciantes que não eram crentes e os vereadores da cidade organizaram uma homenagem para ele e disseram, entre nós que não somos crentes, não existe ninguém justo como esse pastor, é o homem mais correto que essa cidade já viu. Eles fizeram isso e então indagava Deus, por que esse sofrimento? Deus tinha algo a tratar com ele, intimamente, que só os dois sabiam. Os anos se passaram, hoje está lá um pastor abençoado, alegre de novo. Deus respondeu às orações dele. Cantor Caleb, teu irmão, que era missionário, já contei isso, vou voltar a repetir. Aquele missionário um dia estava preparando uma jangada, para ir evangelizar. E ele tinha um filhinho de 4 anos, e de repente ele ouviu o barulho do movimentar das águas. O seu filhinho havia caído dentro do rio. O filhinho dele, depois de 8 horas que eles estavam mergulhando, tentando achar o corpo, ele orou a Deus, falou, Senhor, eu quero pelo menos velar o corpo do meu filho. E ele novamente mergulha, ele encontrou o corpo do filhinho dele, e ele sepultou o filho dele. E então, sempre que esse irmão missionário, irmão do Caleb, ia pregar, ele falava isso. Ele contava isso e ficava triste, amargurado. Até que um dia um outro pregador disse para ele, irmão, não faça isso. Não faça isso. Deus quer curar a sua alma, Deus quer resgatar a unção perdida. Você perdeu a unção porque você fica se martirizando, você fica se matando na presença de Deus. O irmão fala porque o irmão não sabe do que eu estou passando. Aquele pregador disse, você que não sabe, eu sei o que você está passando, porque eu também passei. Eu também perdi meu filho no rio Amazonas e não caiu nas águas, foi um sucuri que engoliu ele, e eu vi o sucuri tragando meu filho. Eu sei o que é sofrimento. Para com isso, para de se matar. Você, obreira levita, alegra, sacode a poeira e diz, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Asaf estava passando uma tribulação terrível. Volta para casa, sai do banco da praça, chega em casa, mulher inválida, filho paralítico, comida, aquilo que deram. E então Asaf começa a ter inveja dos ímpios. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. E eu comecei a invejar os ímpios. Comecei a olhar para os ímpios e ver que nem na morte deles eles têm aperto. Nem na morte eles têm aperto. E eu estou aqui, Senhor, à mercê da situação. Eu estou aqui esperando alguém vir trazer alguma coisa para mim. O Senhor disse que o Senhor é a nossa herança, mas o que está acontecendo comigo, Senhor? E então eu creio que Asaf começa a olhar o Salmo de Davi, de número 37. Davi já sepultado, Salomão reinando. E ele começa a mudar alguma coisa dentro de si. E então agora entra o livro de Crônicas, embora que nos falte 20 minutos para terminar, seria mais 1 hora aqui só em Crônicas. Salomão começa a construir o templo que Deus disse, Davi, você não vai construir o templo, que você é um homem de guerra, você está com as mãos de muito sangue, matou muita gente, vou deixar isso para o teu filho. Salomão então vai construir o templo, ele prepara tudo, lançou os fundamentos, a Bíblia diz que lançou forte fundamento para o templo, chama os melhores engenheiros. Irão, o rei de Tiro, que era uma ilha naquela época, também se apresenta a Salomão e diz assim, ó, que precisar de ouro, madeira,
tudo eu vou ajudar você. Irão tinha feito pacto com Davi, era amigo de Israel. E eu vejo Salomão chamando os melhores engenheiros de Israel, dizendo, queremos uma casa para o nosso Deus, mas tem que ser o melhor para o nosso Deus. E de repente alguém se apresenta a Salomão e diz assim, rei, se o senhor precisa do melhor para Deus, depois que a casa estiver pronta, vai ter inauguração, certo? Salomão, certo. Então precisamos também da melhor orquestra para tocar a melhor música para Deus. Você tem razão. Não, mas temos levitas aqui. Temos. Quem é o melhor levita de Israel? Salomão pergunta e dizem, rei, o senhor perguntou quem é o melhor. Vou falar. Asaf. Só que tem um problema. Salomão pergunta, segundo a tradição dos hebreus diz isso. Qual é o problema? Ele tem mais de 50 anos. Segundo a lei, não pode exercer sacerdócio. Não pode mais. E Salomão começa a pensar e perguntar, examinar. Asaf não é aquele do qual Deus se apoderou? Sim, tem aqui os levitas, filhos de Asaf. 2 deles seguiram o seu ministério. Então Asaf é aquele do qual Deus se apoderou. Asaf então é aquele homem que quebrou o protocolo, que tocou nas vestes do meu pai e a unção de Davi desceu sobre Asaf. Realmente é esse homem, só que ele já está velhinho, o rosto vencido pelo tempo, já está velho. E segundo a lei não pode mais. Salomão dá uma olhadinha e diz, ele quebrou o protocolo aquele dia, eu vou quebrar hoje para ele. Manda chamar Asaf. E alguém chega na casa de Asaf, o rei manda te chamar. O rei? O que o rei quer com um cão vencido como eu? Dizem por aí que os amigos meus é artrite, artrose, trombose, catarata. Agora o rei manda me chamar? O que o rei quer comigo? E lá vem Asaf. Bastãozinho, se